Olá, fãs da DC! Hoje vamos conversar um pouco sobre o Superman, analisar e relembrar algumas versões mais populares do herói que chegaram aos cinemas. Também vamos falar sobre algumas polêmicas que rolaram e uma curiosidade sobre cada versão do herói. Fiquem confortáveis e vamos para o vídeo. Começando pelo Superman de Christopher Reeve, que é considerada a versão mais marcante do herói nos cinemas até hoje. Essa versão é lembrada com carinho pelos principais fãs do Azulão. Mas o que torna essa versão especial? Começando pela fantástica interpretação de Christopher Reeve, que soube com muita maestria criar o melhor disfarce com seu Clark Kent descontraído e desajeitado, e até mesmo engraçado, mas muito humano e gentil. Enquanto seu Superman carrega toda a essência do personagem, podemos ver um Superman otimista, que se importa com a humanidade, mas também tem seus dilemas pessoais importantes que são abordados em sua trajetória. No segundo filme, podemos ver o Superman em dúvida sobre seu papel como herói, mas no final ele entende sua importância para a humanidade e acaba sendo símbolo de heroísmo e verdade que amamos. Em resumo, por que essa versão é considerada a melhor pelos fãs? Interpretação impecável. A habilidade de Reeve em criar dois personagens distintos, Clark Kent e Superman, foi um dos grandes trunfos dessa versão. Sua atuação trouxe autenticidade e fez o público se conectar tanto com o homem quanto com o herói. Trilha sonora icônica. A música de John Williams tornou-se inseparável do personagem, transmitindo grandiosidade e esperança, complementando a interpretação de Reeve. Tom otimista e inspirador. O Superman de Reeve representa os ideais clássicos do herói, um símbolo de bondade e um guia moral. Esse tom ressoou profundamente com o público da época e continua relevante até hoje. Impacto cultural. Esse Superman estabeleceu o padrão para filmes de super-heróis, provando que era possível adaptar quadrinhos com seriedade e respeito ao material original. Humanidade do personagem. Apesar de ser um alienígena, o Superman de Reeve é profundamente humano, demonstrando empatia e dilemas reais, como seu amor por Lois Lane e sua responsabilidade como protetor da Terra. Curiosidade. Christopher Reeve fez questão de realizar várias cenas perigosas sem dublê, mesmo após pequenos acidentes. Ele acreditava que isso aumentava a autenticidade do filme e mostrava seu compromisso em tornar o Superman o mais convincente possível. Agora vamos avançar um pouquinho para chegar em 2013, onde tivemos o filme O Homem de Aço, dirigido pelo diretor Zack Snyder. Nessa versão, a proposta do filme é nos apresentar um Superman que ainda está em desenvolvimento e se descobrindo como herói. Essa versão é interpretada pelo ator Henry Cavill, que trouxe para o herói uma ótima imponência física. Mas talvez essa seja a versão mais polêmica entre os fãs, dividindo opiniões e gerando vários debates. Mas por que algumas pessoas dizem que essa não foi uma boa versão? Assim como outros heróis, o Superman tem uma versão que é a mais conhecida e considerada principal. No caso dele, um herói que representa esperança, otimismo e bondade. Por padrão, essa é considerada pelos fãs a versão mais importante. É justamente essa mudança de características que causa toda essa polêmica. O filme de 2013 aborda um lado mais sombrio, onde o herói também tem dúvidas sobre seu papel na humanidade e está dando seus primeiros passos como herói. Porém, isso tudo é envolvido com a forte visão do diretor Zack Snyder, que muitos afirmam não combinar com a proposta de um Superman otimista. O ator Henry Cavill também foi alvo de críticas sobre sua atuação. Alguns apontam que sua interpretação de Clark Kent é muito rasa e pouco distinta. Já quando ele veste a capa, alguns acham o ator inexpressivo em alguns momentos importantes do filme. Embora os fãs dessa versão defendam que o ator convence por seu porte físico, presença de tela, determinação e esforço para tornar o herói mais realista em tela. Já a crítica especializada não se agradou muito. O filme acabou tendo notas baixas e medianas nos maiores sites de críticas de cinema. Já o público, por outro lado, se agradou um pouco mais, dando uma avaliação relativamente boa para o filme, elogiando as sequências de ação por serem impactantes e também pelo visual marcante que o filme apresenta. Em resumo, por que essa versão é tão discutida? O Superman de Snyder se desvia do arquétipo tradicional do herói otimista e esperançoso, explorando uma abordagem mais sombria e introspectiva. O filme retrata um herói mais realista, que não tem todas as respostas e precisa encontrar seu lugar no mundo. Esse conflito interno oferece uma nova perspectiva sobre o personagem, sendo isso algo bem positivo durante o filme, embora a abordagem sombria muitas vezes dificulte que quem assiste enxergue esses valores na obra. Talvez a cena em que o Superman toma uma decisão drástica ao derrotar Zod foi a mais polêmica. Para alguns, isso adicionou uma camada de realismo. Para outros, destoou da essência do personagem e não permitiu que o herói tivesse uma jornada de evolução clara.
Curiosidade: durante as filmagens de O Homem de Aço, Henry Cavill recusou usar enchimentos no traje do Superman. Ele insistiu em treinar intensamente para alcançar o físico necessário para o personagem, trabalhando com o treinador Mark Tvigt por meses. Cavill chegou a ganhar o apelido de Superman Real nos bastidores devido à sua dedicação em se parecer o máximo possível com o herói dos quadrinhos. Após vários anos sem o azulão ser destaque nas telonas, muitas dúvidas, fracassos e reviravoltas na DC, 2025 é o ano em que o diretor James Gunn promete não só trazer o Superman clássico aos cinemas, mas também restaurar o universo cinematográfico da DC como um todo. Essa nova versão promete resgatar algumas características mais marcantes do Superman, como seu otimismo e tom esperançoso, o que alegrou muitos fãs do personagem. A história ainda está guardada a 7 chaves, mas alguns vazamentos apontam que veremos o Superman atuando em um mundo com vários meta-humanos que agem de forma autoritária e sem responsabilidades decentes. O papel do Superman será guiar esses outros heróis e mostrar para o mundo que a bondade e a verdade são a base para melhorar as coisas. Essa versão será interpretada pelo ator David Corenswet. Alguns vazamentos também mostraram cenas em que o Superman realiza ações heróicas, como salvar e ajudar pessoas. Em um desses vazamentos, ele é visto protegendo uma criança de algo que parece ser uma explosão. Além disso, o herói é mostrado cumprimentando de forma alegre outras crianças. Também há indícios de que haverá uma cena em que o herói impedirá uma pessoa de tirar a própria vida, prometendo ser uma das mais emocionantes do filme. Mesmo com todos esses indícios positivos sobre o filme, algumas pessoas, especialmente os fãs do diretor Zack Snyder, não estão completamente satisfeitos com a mudança do ator Henry Cavill e o fato de que o universo cinematográfico de Snyder foi descontinuado. Essa transição tem gerado uma certa tensão entre os fãs e aberto discussões sobre qual seria o melhor caminho para o Superman e o universo da DC nos cinemas. Muitos ainda defendem que a versão de Cavill e a visão de Snyder representavam a verdadeira essência do herói. No entanto, é inegável que as expectativas para esse novo universo, sob a direção de James Gunn, estão bem altas, com os fãs esperando ver como o Superman será retratado neste novo contexto e como ele se encaixará no futuro da DC. Em resumo, por que essa versão está sendo tão aguardada pelos fãs? Resgate do tom clássico. Diferentemente de abordagens mais sombrias vistas nos últimos anos, James Gunn promete trazer um Superman esperançoso e inspirador, características fundamentais do personagem. Conexão emocional. Gunn destacou em entrevistas que deseja criar um filme que toque o público emocionalmente, algo essencial para fazer o Superman relevante para novas gerações. Um mundo já estabelecido. Ao contrário de outras versões que exploram as origens do herói, esse Superman atuará em um universo onde meta-humanos já existem, criando oportunidades para histórias mais complexas e dinâmicas. Escolha de elenco e visão criativa. David Corenswet foi escolhido não apenas por sua aparência que lembra o Superman clássico, mas também por sua capacidade de atuação que foi bastante elogiada nos testes para o papel do herói. Curiosidade: James Gunn revelou que o roteiro deste novo filme foi escrito com muito cuidado para capturar a essência do Superman, se baseando em vários quadrinhos clássicos do personagem, como o quadrinho Superman Grandes Astros, escrito pelo aclamado roteirista Grant Morrison. Ele também afirmou que o objetivo é fazer o público se conectar emocionalmente com o personagem, trazendo de volta o sentimento de esperança e bondade que o herói sempre representou nos quadrinhos. Agora que refrescamos a memória com as versões do Azulão, gostaria de apresentar a minha opinião sobre o que considero a melhor versão. Assim como a maioria dos fãs, eu defendo a versão mais clássica do herói, aquela que simboliza bondade, honestidade e esperança. Por isso, entre essas versões, a minha preferida é a de Christopher Reeve. Porque ela transmite todas essas qualidades, mas ainda traz um Superman confiante, corajoso, que não é perfeito, mas sempre busca melhorar e dar o seu melhor ao mundo. Por isso, e por tudo que vi, estou confiante de que essa nova versão do Superman irá equilibrar perfeitamente todas essas características. No entanto, isso não quer dizer que eu condeno totalmente a versão de Zack Snyder. Reconheço que há pontos positivos no filme. O diretor aborda dilemas e conflitos relevantes para o personagem, a ação é intensa e o visual é impressionante. Contudo, a forma como a história é narrada e o tom geral do filme, particularmente, não me agradam. A tentativa de aprofundar o personagem e torná-lo mais realista é válida, mas, na prática, acaba se desviando demais das características clássicas do Superman. Muitas histórias do herói já mostraram que é possível criar um Superman complexo e profundo sem abandonar sua essência. Representar a esperança, bondade e inspirar as pessoas são coisas muito marcantes do herói e foram justamente esses detalhes que infelizmente senti falta na abordagem de Zack Snyder. Mas e você?
O que pensa sobre tudo isso? Qual você considera a melhor versão do Superman nos cinemas? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até mais!